Meus irmãos, bom dia. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de sábado, dia 15 de janeiro de 2021. E eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. Só que antes, gostaria de pedir para você que porventura ainda não é um inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever. Se inscreva no canal, não esqueça também de ativar aí o sininho das notificações. Deixa também o seu like, o seu joinha no vídeo. E caso você sinta de Deus no seu coração, compartilhe esse vídeo para que mais vidas sejam alcançadas por meio da palavra de Deus. Amém? E que Deus em Cristo Jesus te abençoe abundantemente. A palavra que Deus colocou no meu coração enquanto eu meditava nessa manhã se encontra no Salmo de número 56. Quero ler aqui a partir do versículo de número 1. Eu ia ler o 3 e o 4 aqui, mas eu vou ler desde o comecinho, é bem pequeno, é rápido. Diz assim a palavra de Deus, Salmo de número 56, vai falar assim, ó. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Davi falando. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me. Pelejando todo dia, me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Versículo de número 3. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Aleluia! Até aqui, louvado seja o nome santo do Senhor, pela sua santa e poderosa palavra. Nesse contexto, embora no cabeçalho de algumas bíblias diz que Davi foi preso pelos filisteus, o contexto aqui, na verdade, é que Davi ele fugia de Saul, e ele, para escapar das garras de Saul, por conta da perseguição desencadeada da parte de Saul contra a sua vida, ele foi para a terra dos filisteus, lá em Gate. E ali ele ficou aproximadamente por um período de 1 ano e 4 meses, ali entre os filisteus, para poder escapar de Saul, porque ele falou, uma vez eu estando com os filisteus aqui, Saul, ele vai deixar de me importunar, né? Vai desistir de querer me perseguir. E Davi, então, ele vivia nesses momentos aqui respirando ameaças. Ameaças o quê? Do homem. A luta maior de Davi nesse momento aqui eram os homens, eram as perseguições, né? Que ele estava sofrendo por parte de Saul e de tantos outros, né? Então era uma pressão psicológica muito grande. E Davi, sendo um homem de guerra, né? Ele estava ali vendo os inimigos se levantar, né? Contra a sua vida, e não foi fácil. Não foi fácil. Durante os 40 anos que Davi reinou, não foi fácil a vida desse grande homem de Deus, um exemplo da Bíblia Sagrada. Porém, o que fazia diferença na vida de Davi é que ele tinha vida com Deus. Ele sabia qual era o propósito pelo qual ele havia sido levantado por Deus. E como diz aqui os Salmos, ele colocava a confiança dele em Deus a cada dia, na palavra de Deus, cuja ele fala que louvava. Então Davi andava segundo a orientação divina, e ainda que ele passasse por momentos os quais ele poderia se desesperar, até mesmo da própria vida, ainda nesses momentos ele colocava a confiança dele em Deus. Ele colocava a confiança dele em Deus. Então ele fala, em qualquer tempo, no versículo de número 3, em qualquer tempo em que eu temer, confiar em ti. É normal que muitas vezes a gente tema os obstáculos, é normal que muitas vezes a gente tema as adversidades, é normal muitas vezes a gente temer as más notícias, os contratempos que muitas vezes eu e você enfrentamos. É normal muitas vezes a gente temer. Mas o que vai fazer a diferença vai ser a resposta que você vai dar em meio a esse problema, em meio a essa luta que bateu a sua porta, em meio a essa dificuldade que você
está enfrentando, em meio, quem sabe, as calúnias, as perseguições, as defamações, qual é a resposta que você vai dar a essas dificuldades, a esses problemas, a essas adversidades que tem sobrevindo contra a sua vida? É exatamente isso que vai fazer a diferença. É a resposta que você vai dar. Porque das duas, uma, ou eu deixo de confiar em Deus e encaro o problema, a dificuldade como uma barreira intransponível e acabo então desistindo de caminhar avante, ou eu confio, mesmo não compreendendo o porquê de tal situação, mas então eu confio que Deus, além de estar no controle dessa situação adversa, Ele está no controle da minha vida, porque Ele me chamou para caminhar com Ele. Então, ainda que eu esteja enfrentando um problema, que eu não entenda o porquê nesse momento e o quando ele vai terminar, mas eu tenho a convicção que quem me chamou foi Deus, e que se eu estou vivenciando esse problema, é porque Deus permitiu. Então, sendo assim, eu vou entender que é um trabalhar de Deus, e aí eu vou colocar a minha confiança em Deus, para que eu não se deixe levar pelas circunstâncias favoráveis que eu esteja vivenciando nesse exato momento. Então veja bem, o que vai fazer a diferença é a resposta que você vai dar diante dessa luta, desse problema, seja qual for, meu irmão e minha irmã, que você esteja enfrentando. Isso que vai fazer a diferença. Davi, ele não estava dizendo, eu não temo. Não, ele temia. Porém, ele colocava a confiança dele em quem? Em Deus, naquele que chamou ele, que era maior do que o quê? Era maior do que o exército inimigo, era maior do que os seus problemas, era maior do que os seus dilemas, os seus traumas, era maior do que tudo aquilo de negativo que ele estava vivenciando até naquele exato momento. Então a confiança dele era pautada na palavra de Deus, em Deus. E quando nós se apegamos com Deus no meio dos problemas e olhamos para a Bíblia Sagrada e lemos a Bíblia Sagrada, então nós encontramos a força necessária para a gente não temer. Experiência própria, eu me lembro certa feita, é assim que funciona, na verdade. Mas eu vou dar um dos exemplos. Certa feita eu até já falei isso aqui outras vezes em outros vídeos. Certa feita eu entrei no monte, eu ia fazer um propósito de ficar 3 dias dentro da mata orando, né? No monte, numa determinada cidade e tal, 3 dias orando. Como eu ia entrar sozinho o primeiro dia, meus amigos, meus parceiros de oração iriam entrar só no outro dia, depois da meia-noite, eu falei, olha, então para mim não armar a minha rede no meio do mato, né, à noite, que daí já é mais opressão, né? Eu falei, eu vou durante o dia, eu vou lá mais ou menos umas 7 horas, porque ainda não escureceu, daí eu armo a minha rede, deito e beleza, fico pra lá. E aí, beleza, fui lá, fiz isso, armei a rede, depois ergui a mão, fiz uma oração e repreendi todo o mal. Falando que eu não queria ouvir nenhum passo do diabo ali, nem tal, porque monte a gente sabe, é batalha, né? E é o mal vem, ciranda, faz barulho, quebra galho, e assim por diante, né? Assim que acontece no meio dia de monte. Pra quem ora no monte sabe do que eu tô falando. E aí eu me lembro que eu repreendi todo o mal, deitei na rede. Não demorou muito tempo, o diabo começou, sabe aquela sensação que o mal estava se aproximando para poder de alguma maneira ali tentar me intimidar, né? Gerar medo em mim. Só que nessa hora eu meditei na palavra de Deus, que se encontra no Salmo de número 27, versículo 3 e 4, que Davi fala, ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Olha o que Davi estava falando, era um homem de guerra. Ele está falando, ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Por quê? Porque Davi, cada guerra que ele saía pela direção de Deus. E ele falou, se estourar contra mim a guerra, se acampar é uma coisa, mas agora se o exército avançar para cima de mim, ele falou, ainda assim terei confiança. Era a convicção que Davi tinha, de que Deus era maior do que os seus inimigos que se levantavam contra a sua vida. Então aí eu me lembrei desse salmo dentro do monte, deitado na rede.
E eu falei ainda, aí eu pensando em exército, eu falei ainda que o diabo e todos os seus demônios se acampem ao meu redor agora aqui. Não se atemorizará o meu coração, porque maior é o que está comigo. Eu estou aqui amparado também pelos anjos de Deus, embora nos meus olhos naturais eu não esteja vendo-os, mas os anjos de Deus também estavam ali comigo. E aí eu falei, maior é Deus comigo do que o diabo e todo o seu exército. E aí então eu meditei na palavra. E quando eu meditei, eu extraí dela a força que eu precisava para mim não temer aquele momento ali, aquelas horas e até mesmo aquela noite que eu pousaria sozinho. Mata adentro. E foi justamente o que aconteceu. Eu não tive nenhum problema, nenhuma dificuldade. Depois dormi em paz. Aí meus amigos de oração foram chegar no outro dia, quase 1h da manhã. E foi uma bênção de Deus, né? Então é assim. O problema tá grande, meu irmão e minha irmã. Confia na palavra de Deus, se apega com ela. Saiba que maior do que o teu problema é o Deus que entra com você dentro das circunstâncias, né? Então creia que Deus está na tua vida, creia que você tem uma chamada de Deus, creia que Ele te chamou para dar certo, creia que Ele tem um tempo certo para poder reverter a tua situação. Não adianta eu vir aqui falar, orar, e prometer para você muitas coisas. Não, eu sei que Deus, ele tem, na chamada que Ele tem para cada um de nós, há um processo a ser passado, que a gente temos que enfrentar, e há os momentos certos de Deus poder agir, né? É só questão de tempo para as coisas acontecerem na sua e na minha vida. Tem coisas que Deus faz hoje, tem coisas que demoram um pouquinho mais, mas Ele vai fazer. O negócio é que nós temos que cultivar o nosso relacionamento com Ele a cada dia, procurarmos conhecê-lo mais, por meio das nossas orações, por meio do estudo da palavra, para que a gente possa ser íntimos de Deus, termos relacionamento com Deus e viver aquilo que Ele tem para nós. Nós não podemos também viver uma vida em Deus focado só em Deus nos livrar de problemas, dificuldades e só recorrermos a Deus para isso. Não, a gente tem que ir muito além. Nós temos que ter vida com Deus, temos que se relacionarmos com Ele, temos que procurar ter experiências com Ele, né? Desenvolver um relacionamento de filho para pai, e assim por diante, meus irmãos. Ele tem muito mais para nós. Ele não quer só livrar a gente de luta, de prova que a gente possa estar enfrentando. Ele não quer só curar traumas da nossa alma, não. Ele vai muito além, né? Ele tem coisas grandes preparadas para você e para mim, né? Ele quer que a gente se relacione com Ele. Ele quer se mostrar, se revelar mais e mais a você e a mim, ao passo que a gente busca a presença dele. Amém? Ele está no controle de tudo. Eu sei que muitas vezes não é fácil, porque os problemas muitas vezes são grandes, excedem as nossas forças, mas eu vim aqui para falar que maior do que o seu problema é Deus. Então não tem nada, nenhuma causa impossível que Ele não possa agir ao teu favor. Porém, Ele tem o tempo. Então confia, assim como Davi confiou, né, em Deus, pautava a sua confiança em Deus, faça a mesma coisa e você será bem-aventurado para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar pela sua vida nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que mais uma vez eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença. E quero orar, Senhor, pela vida dos teus filhos que chegou até esse vídeo. Tua palavra tem nos orientado a confiarmos em Ti, Senhor. E isso se faz necessário todos os dias, meu Pai. Porque muitas vezes vamos se ver, meu Pai, deparados em meio a situações que não vamos ver uma saída, uma solução. Mas ainda neste momento a Tua palavra nos orienta a confiarmos em Ti. Porque o Senhor é um Deus que age por meio das circunstâncias desfavoráveis, meu Pai, para dar vitória aos filhos seus. Pai amado, conforta esse coração que chegou até esse vídeo. Tira toda a angústia, toda a tristeza, todo o aperto, todo o embaraço. E dê paz, dê alegria, dê ânimo a esses corações e a certeza de que o Senhor está no controle de tudo. Senhor, que esse final de semana venha ser um final de semana de milagres, de bênçãos, de vitória. Eu declaro isso, meu Pai, na vida do teu povo em o nome do Senhor Jesus. Eu profetizo isso na vida do teu povo, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Pai, que venha ser um final de semana de portas abertas, de livramentos. Que venha ser um final de semana que nós possamos ver a tua atuação, meu Pai, em nossas vidas, em nossas casas, em nossos negócios, ministérios, meu Pai, em tudo aquilo que engloba a nossa vida, para a glória e para a honra do teu santo nome, e que os teus filhos, meu Pai, venham ter testemunhos para contar.
Permaneça conosco no decorrer desse dia, Senhor, nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todo mal, e que a tua boa mão permaneça estendida sobre as nossas vidas por onde quer que andarmos. Assim eu oro, meu Pai, nesta hora, crendo no milagre, crendo na resposta, e desde já te agradecendo por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Amanhã, se Deus permitir, estarei aqui com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.